esperar mais um pouquinho, Mical? Que eu não sei se já tá passando. Como tem o Zoom, tem um delay, né? Você tá me ouvindo bem? Super bem, você tá me ouvindo bem? Tô. Começou! Bem-vindos novamente para nossa quarta live da semana. Já estou com meu coração na mão, que tá acabando a semana. Hoje a live aqui da Semana de Lives Narrativas da Alma é sobre a criança. E eu acho que vai ser uma live bem emocionante. O que você acha aí, Mical? E aí, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez direi, se você nos assiste do presente, estamos juntos. Se você nos assiste do futuro, olá! É muito bom estar aqui com vocês. E sim, eu acho que quando a gente se identifica com essa criança que tem dentro da gente, sem ser de uma forma infantilizada, mas de uma forma sensível, a nossa história, não tem como não se emocionar, né? Olha, eu sempre estou trazendo alguma leitura, né? Um pedacinho de um trechinho para ler. Olha o que eu trouxe hoje, olha. Ai, meu Deus! Eu tava lendo, tem um pedaço tão bonitinho que eu falei, não, eu preciso falar, porque a gente vai falar de criança. Mas, assim, né, a menina, E nessa história, se é que a gente já vai começar, vamos já começar com essa, a gente só tem menino, e tem uma menina só, e mais a fada, né? Então tem duas figuras femininas, uma menininha e a fada, né? E aí a participação da Wendy é tão linda, é tão bonita, que eu falei, não, vou levar um trechinho, então, pra gente ler. Mas qual que você quer começar, Mical? Qual que você acha aí que é mais assim? Ou é melhor você começar falando da criança? Não é melhor? Pode ser. Vamos pensar um pouquinho então no arquétipo da criança? Vamos. A gente vai tentar diferenciar um pouquinho. Diferenciar, eu não sei nem se essa vai ser a palavra que melhor se encaixa aqui, mas a gente vai pensar então nas faces da criança, antes da gente entrar propriamente nos contos, onde essa criança, essa menina, ela tem essa participação tão bacana. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no arquétipo da criança, ou seja, no arquétipo do puer, ele contradiz o arquétipo do Sênex. O que eu quero dizer com esse contradiz, né? Que eles são, assim, muito opostos. Aí depois a gente faz o trabalho de aceitar os dois, de unir os dois, né? Ali, todo aquele trabalho que a gente faz. Mas se a gente pensar, eles têm características muito diferentes. Então a criança ela é voltada para a espontaneidade, autenticidade, ela não é autônoma, ela é dependente. Então sim, ela vai ter um caráter em que ela vai sempre precisar de uma figura que esteja ali cuidando dela, que esteja trabalhando com ela, ou seja, ela está sempre subordinada. Nos contos a gente vai ver que isso é uma forma de desenvolvimento. Então, toda vez que a gente vê uma criança no conto, a gente tem que pensar na ideia. É uma psique em desenvolvimento. Ela está começando a passar por esses processos de consciente e inconsciente. É o início de tudo, a gente pode pensar assim. Durante todas as fases da vida, a gente vai estar trabalhando essas duas dimensões, consciente e inconsciente. Mas quando a gente vê a criança no conto, a gente está pensando que é o início de tudo. E aí, a gente vai, sim, encontrar essa criança, às vezes. Até falei para a Carol, né, sobre o arquétipo do órfão, a hora que a gente estava conversando. Mas a gente vai encontrar ou a criança rejeitada, criança abandonada, que geralmente está bem presente em alguns contos, assim, que nos tocam, porque a gente fica pensando, ai meu Deus, como isso é possível? Como fazer isso com essa criança? Mas aí depois a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso. Então a gente está falando de uma figura que é diferente, por exemplo, do Sênex. Porque o Sênex, que vem do senil, né? O senil vem de Sênex, na verdade. A gente já está pensando numa figura que passou por vários estágios da vida. Então ela não está no início, ela já passou poucas e boas.
Então ela tem já uma maturidade, ela pode ter um certo tipo de teimosia, porque já passou por muita coisa, então assim, não precisa me dizer o que eu tenho que fazer não, que eu sei. E a criança, ela já é mais receptiva às coisas que acontecem ao seu redor, né? Ela já é mais afetada. Então a gente tem aí o arquétipo da criança sempre voltado, então, principalmente à autenticidade e criatividade, e muito mais agora com essa figura que é da criança menina, né? Desse feminino. E a gente também vai ter, assim, essa questão da dependência, falta de autonomia, esse caráter, assim, mais birrento, ou seja, as coisas não saem como eu quero, então nada mais serve. Então a gente vai encontrar muito isso. E aí, dentro da psicologia complexa, tem uma coisa que a gente aborda bastante, que é o puer a eternos, ou seja, o puer, a criança eterna, que está ligada a divindades que são sempre crianças, sempre retratadas como criança. Nas esculturas, elas são criança, nas histórias, elas não crescem, né? Já começar aí com o Peter Pan. Então a gente tem muito isso. Toda vez que for representado, vai ser ou aquela Krishna, né? Ou aquela criança travessa, ou aquela criança extremamente bondosa, iluminada, mas sempre na figura infantil. E aí a gente tem, assim, uma coisa que o Carl Kearney vai abordar bastante também, né, um grande mitólogo, que é o arquétipo, ou seja, lembra aquela impressão dentro de nós da criança divina? Então a gente vai ter, como a gente falou, Krishna criança, a gente vai ter os desdobramentos de Cristo criança, e a gente vai acompanhando como desde essa época eles já tinham um movimento muito elevado. Não é? Então, assim, realmente vem com uma promessa de que as coisas vão mudar, que o reino de Deus chegou, que a iluminação está para vir. Então, sempre tem essa promessa de mudança, de transformação de um estágio para outro. E aí eu falo para vocês, né? Como que a gente não vai falar da nossa criança interior? Quando a gente fala desse conceito de criança interior, a gente está falando das nossas memórias, das experiências de quando éramos crianças. A gente não apaga as memórias. Quer dizer, a gente pode apagar se for um nível de adoecimento, se for um trauma, a gente apaga e restam poucos resquícios mesmo dessa experiência traumática. Mas essa criança continua aí, você não deleta ela, não joga para a lixeira, depois esvazia a lixeira. Ela continua aí e sim, te influenciando, principalmente se é criança interior ferida. Ou seja, muito mais coisas ruins aconteceram do que boas para se lembrar. Muita situação de abandono, de rejeição, de ódio. Aí a gente vai meio que sempre ser guiado por essas experiências primeiras que a gente teve. Então agora eu acho que dá pra gente entrar no Peter Pan. Carol, fala sobre ele, por favor. A gente já vou falar como é que foi essa ideia, né, da live da criança. Eu e a Mical conversando, que ponto que a gente vai abordar, qual será que a gente... Aí Mical fala assim pra mim, a gente pode abordar Chapeuzinho Vermelho, Cachinhos Dourados, João e Maria... Aí eu, pra Mical, também tem Alice no País das Maravilhas, né, Mical? Também tem Peter Pan. Aí Mical, também tem a Rainha da Neve. Também tem as Crônicas de Nárnia. E aí a gente foi vendo, tem irmãozinho e irmãzinha dos irmãos Grey. E aí a gente foi vendo o quanto de conto que tem a criança, né? A gente vai pensando, vai puxando e vai vindo, né? E aí a gente ficou muito surpresa mesmo, positivamente, né? Uma surpresa positiva, quanto conto muito bonito que traz a criança, né? Então a gente sempre pensa, a princesa, o príncipe, a bruxa, mas olha quanto conto que tem com a criança. E aí eu tava pensando, né? E a menina, qual conto que tem com a menina? E aí lembrei que Peter Pan, ele é muito legal porque tem muitos meninos. Então Peter Pan, os Garotos Perdidos, os irmãozinhos da Wendy, o João e o Miguel. E a Wendy é a única menina naquele
monte de garoto, né? E tem a Sininho, claro, mas a Sininho é um caso à parte, né? Aquela fadinha é um caso à parte. E aí, eu lembrava que a Wendy se questionava, ela questionava para o Peter Pan se não tinha meninos na Terra do Nunca. E aí eu trouxe aqui o trecho, achei o trechinho aqui pra gente ler. Ela diz assim, né? Onde você mora, com quem você mora, e ele fala que com os meninos perdidos. E ela diz, quem são esses meninos perdidos? E aí o Peter fala assim, são as crianças que caem dos carrinhos quando as babás estão distraídas. Aí a Wendy pergunta para ele, nenhum deles é menina? E aí o Peter responde assim, não, você sabe, as meninas são inteligentes demais para caírem dos carrinhos. Aí a Wendy fica muito lisonjeada. E aí ela fala assim para ele, você pode me dar um beijo. Quer dizer, depois disso ele pode até dar um beijo nela, né? Aí tem aquela conversa do dedal, ele dá um dedal para ela, porque antes ela tinha falado para ele que um beijo era um dedal. E aí ele dá um dedal para ela. E ela, muito esperta, fala assim, não, eu não quis dizer um beijo, eu quis dizer um dedal. Aí ele diz, um dedal? O que é isso? E ela dá um beijo nele. Aí ela diz assim, agora se você quiser retribuir, você pode. E mais do que depressa, o Peter Pan retribui. E a Wendy solta um grito. Aí ele fala, o que aconteceu? Ela diz, alguém puxou o meu cabelo. Quem foi? Foi a Sininho, né? Aí ele falou assim, foi a Sininho, essa fada travessa. E ela tá dizendo aqui que toda vez que isso acontecer, ela vai puxar o seu cabelo, né? E ele fala, por quê? Aí a Sininho fala, Peter Pan, você é um idiota, né? Então, assim, então olha esse feminino aí, a Wendy toda graciosa e a Sininho ciumentíssima da figura do Peter Pan. Então, realmente um conto cheio de meninos, né? E a Wendy belíssima no meio de todos eles, mostrando aí essa faceta mais infantil, né? Porque ela é uma menina, do feminino, né? Dessa criança. E tão graciosa e tão esperta. A Wendy é muito esperta, né, Mikau? Olha essa sacada que ela teve. Eu vou te dar, pode me dar um beijo. E ele dá um dedão, ela, não, eu quis dizer né? Então ela faz todo o jogo ainda pro Peter Pan cair na dela, né? É muito bonito esse conto, lógico, né? E ela é demais, a Wendy, e a Sininho, claro, também. Mas amanhã é o Dia das Fadas, não é hoje? E assim, né, Carol, a gente precisa até resgatar isso, porque a gente sempre foi ensinado que é Peter Pan, mas o título é Peter Pan e o Andy. Exatamente. Né? Então, assim, como a gente precisa trazer ela de volta. E eu acho, assim, a figura da Wendy fascinante. Porque ela, assim, ela é uma menina moça, então ela é a mais velha, ela cuida dos irmãos, ela faz toda aquela função de maternagem, tem que cuidar, tem que se responsabilizar por eles. Não é o papel dela, tanto que tinha a Nana, né, que é a cachorra que ajuda ali a olhar, é a babá. Mas ela tem muito isso, tanto que quando ela vai para a Terra do Nunca, os meninos perdidos acham que ela é a mãe, né? E aí ela fica numa divisão dentro dela. Eu sou a mãe, mas eu também sou criança. Até que ela começa a entrar em crise e perceber que ela precisa voltar, que tá tudo bem crescer. E assim, como é difícil para ela, porque ela fica extremamente apaixonada, né, pelo Peter, ou pelo Peter. Eu tava vendo um videozinho, eu vou postar ele aqui no perfil, pessoal. É um videozinho que tá o Peter Pan, ela, e aí as sereias. E aí elas ficam se insinuando pra ele, né? Então, o que você fez hoje, Peter? E aí ela fala, Peter. É tão fofo, né? E a Wendy lá se matando pra descer. Isso da representação da Disney, né? Que a Disney traz. Mas assim, aí ela percebe que ela é uma menina moça mesmo e começou a pender mais para moça. Então ela vai ter que deixar aquela posição de criança. Ela também não é a mãe, né? Ela não é a figura da mãe. E eu acho que isso, assim,
parece pegar muito para a mulher, porque a mulher ela tem um lado dela muito assim, que aí muitas pessoas vão falar, isso foi a sociedade que colocou, isso foi uma imposição do patriarcado. Eu confesso para vocês que eu acho que é meio da mulher mesmo. Tanto que a gente, no dia da live que a gente falou sobre Eros e Psique, quando a Psique estava passando por todas as provas, ela vai no barco do Caronte, né? E aí tem um velho que está se afogando e ele pede, por favor, me ajuda, por favor, me ajuda. E ela não pode ajudar. E ela fica assim, né? Tensa, porque ela fica pensando, eu tenho que ajudar esse velho, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ele é um morto-vivo. Não tem o que ela fazer por ele. E como é difícil às vezes pra gente deixar esse lado de dizer sim pra tudo e falar, beleza, foi muito bom estar aqui na ilha, tá bom? A terra do nunca é nada. Só que eu tenho que ir, meu bem. A vida me chama. Você não quer Você quer vir também? Não é, Carol? Você não quer vir também? Você quer crescer? Não quer? Então, ó, um beijo pra você, tá bom? Porque eu preciso crescer, né? E a Wendy, a Vitória comentou aqui que ela é Hermione do Peter, falando aí do Harry Potter. Faz sentido mesmo. Né? Ela é muito... a esperteza dela, e como a Mical falou, ela é uma menina moça, que ela faz essa função de mãe dos meninos, porque ela é a irmã mais velha, né? Mas ela é uma menina ainda, também, né? E ela quer ficar ali na ilha, mas chega um momento que ela fala, não vai dar mais pra mim isso aqui não, né? E aí ela volta, claro. E é triste, né? Porque ela não vai... ou ele fala que não vai mais lembrar dela, ou ela não vai mais lembrar dele, né? Mas ela tem que crescer, né? Essa menininha vai crescer. E eu acho que tem muito a ver com o que, por exemplo, as meninas descobrem na escola. Como a gente amadurece mais rápido que os meninos. Então a gente já tá com a cabeça lá, fazendo planos de como vai ser a vida, o que eu vou fazer depois daqui. E os meninos estão lá jogando bola, chegando suado na classe. Assim, né? Não sei. Não, eu vou contar uma agora, que eu fui levar meu filho para fazer uma adaptação antes de toda essa loucura que tá acontecendo numa escola, né? E aí eu podia ficar com ele nesse momento de adaptação. As meninas, Mical, elas estavam brincando assim, ó, fazia o bulizinho na xicrinha, fazia panelinha. Os meninos estavam rodando na chuva, assim, ó, meu filho no meio, rodando na chuva. Porque a escola tem um campo bem aberto, assim, um parquinho bem aberto, fazendo assim no portão. Eu olhava as meninas e olhava os meninos, meu filho tava ali. Tipo, elas super adaptadas, é isso que a gente tá falando, né? Tipo, eu já cheguei, tô conhecendo o ambiente, já posso até fazer o chá, porque esse lugar é meu. Eu tô bem aqui, esse lugar é meu, eu vou fazer meu chá. E os meninos fazendo aquela confusão, eu olhava para um lado, olhava para o outro, assim. Falei, gente, que curioso, né? Que diferente isso, né? Como elas se adaptaram tão rápido e como eles estavam naquela, sabe, rodando, Mical, na chuva, tipo, não, eu falei, não é possível. É muito interessante ver esses comportamentos, né? De menina e menina, é muito interessante, assim, ver como... E assim... Eu, não tem problema se você que nos assiste quisesse ir lá rodar na chuva, tá? Problema? Aí depende do quanto, né, a tua energia tava aí, sabe, acumulada e você precisava se avançar. Mas a gente olha, assim, para um esquema de que, assim, eu vou chegar, deixa eu ver o que eu tenho que fazer pra cá. É meio que assim, é isso aqui que eu preciso para sobreviver, vou me adaptar. Eu tô chegando, já tô falando onde que é que tem que fazer tudo. Então é disso que a gente tá falando, porque às vezes dá a impressão assim, né? Nossa, mas foi fazer chazinho, foi fazer... Gente, não. Nada! Não, nada, a menina já chega dominando. Não, e ainda teve uma que falou assim pra mim, eu vou ali na loja, você quer vir comigo? Aí eu falei assim pra ela, na loja? Aí ela... Ali na loja, onde é que é a loja? Tipo, aí ela me olhou com uma cara assim, ó, tipo, usa a sua imaginação, ela, é na secretaria. Aí eu,
vai lá que a tia te olha. Falei pra ela, vai lá. E eu nem preciso falar onde estavam eles, né? Ai, gente, eu tô indo muito, eu tô tentando me segurar, eu tô dando conta. Mas é isso que a Mical falou, pelo amor de Deus, a gente não tá falando que menina faz chazinho, é a energia deles ali, que cada uma tava, né? E a menina muito... E a carinha delas, assim... Tipo... e tipo assim, ela já chegou, ela já observou a secretaria, entendeu? Ela já foi conhecendo o ambiente, sem precisar ficar maluca, né? Ai, Carol do céu. Mas é lindo de ver, é lindo de ver é todos lindo. eles, é lindo. De ver todos e que eles conto que se misturando, assim, né, depois, né? Mas é hilário. Fala, que conto? Que conto que a gente pode puxar, né, a partir desse... João e Maria! Então! É isso que eu pensei, João e Maria. Eu falei, nossa, essa coisa de menino, menina, menino, menina, né? Porque no João e Maria a gente vai ter muito isso. Fala pra nós, então, de João e Maria. João e Maria tem uma versão italiana que eu gosto muito do Basile, que chama Nenilho e Nenélia. Acho que eu gosto até mais do que João e Maria. Eu vou falar dessa versão, então, porque essas crianças, o João e a Maria... eles se separam no Nenilho e Nenélia, né? No João e Maria, eles ouvem a mãe ou a madrasta, dependendo da versão aí, falando que não tem comida para todo mundo e vai ter que largar os dois na floresta. E a Maria tá num desespero sem fim, porque é ela que ouve, e ela tá com o coração apertado, ela fala, João, o que nós vamos fazer? Aí o João, muito prático, fala assim, olha, nós vamos deixar umas migalhas no caminho e a gente vai saber voltar. Fica tranquila, Maria. E Maria se tranquiliza o coração. Conclusão, os pássaros comem as migalhas e os dois ficam perdidos na floresta, né? No João e Maria, a gente sabe que eles vão achar a casa da bruxa, vão ficar tentados ali por aqueles doces, eles são crianças, né? Vão entrar... Vão comer os doces, a bruxa prende o João, né? Prende o João numa gaiola e fala, quando você ficar bem gordinho, eu vou te comer, né? E a Maria consegue escapar, e é a Maria que põe a bruxa no forno, é a Maria que resolve o problema, né? E salva o João. E Nenilho e Nenélia, quando eles chegam na floresta, eles se separam. Há uma separação dos irmãos. Olha que bonito. A Maria, ela cai num rio, desemboca no mar. Ela é pega por piratas e uma das mulheres do navio pega ela como filha, porque a filha havia morrido. E depois a Maria cai no mar e é engolida por um peixe. Olha aí, quando a gente pensa na barriga da baleia do Joseph Campbell, né? Ela é engolida por um peixe gigante. Enquanto isso, o João é encontrado por um grupo de soldados e aprende a lutar. Então, o João ele é levado para um lado e a Maria para o outro, né? O Nenilho, no caso, para o lado e a Nenélia para o outro. O Nenilho, um lugar de luta, ele tem que aprender, ele vira um soldado e a Nenélia vai para a água e fica ali toda na água, né? Até que ela cai, bem feminina essa parte dela, né? Até que ela cai ali no peixe. E esse peixe acaba depois nadando em direção ao lugar onde o Nenilho tá. E o peixe abre a boca e o Nenilho vê a Nenélia lá dentro gritando. Aí ele não acredita no que ele tá vendo, porque ele achou que a irmãzinha dele tivesse morrido, né? E aí ele descobre, chama os outros soldados, eles vão lá, matam o peixe e recuperam a Nenélia, e ela ainda se casa, tá bom? Com um dos soldados. Então, eu acho essa história bem bonita também. Há um paralelo, né, com João e Maria, e eu acho bem bonita. Aí eu quis trazer, porque eu não sei quem conhece, quem não conhece, então eu quis trazer também. E há um desenvolvimento, eles crescem um pouco, né? Como a gente vê também na Rainha da Neve, as duas crianças crescendo também, né? Tem aquele amizade inicial, porque na Rainha da Neve eles não são irmãos, eles são amigos, né?
E aí eles vão crescendo durante as aventuras deles, né? E quem sai para recuperar o menino da Rainha da Neve é o menino que é sequestrado, e quem sai para recuperar é a menina. Então a gente vê a Maria resolvendo o problema do João, né, dos dois, e a gente vê essa menina, o Kai e a Gerda, né? O Kai é sequestrado e a Gerda, na Rainha da Neve, é que sai para salvar o Kai. Tá aí, as meninas então e os meninos, né? Nessas histórias também. Ai, gente, eu tenho que me segurar, que eu fico imaginando a cena, porque eu trabalho muito com essa coisa do visualizar. Mas tá, então vamos lá. Mesmo nas duas versões, a gente tem aí um componente muito específico do inconsciente, que é a água. Nessa versão de João e Maria, a gente tem Maria chorando toda hora. Né? Por emoção, por né? Emoção. Que momento, né? Que, assim, a gente percebe como a mulher, ela se entrega, né? Para esse momento emotivo. Ai, acabou tudo, não quero saber de mais nada, vou largar a mão de tudo, nada mais me interessa, não quero saber, não me liga, não me manda mensagem, faz nada, esquece que eu existo. Assim né? E aí ela fica desesperada. Aí num primeiro momento, né, o João, ele consegue pegar umas pedrinhas de seixo. Aí da primeira vez vai bem, né, Carol? Aí depois que ele é trancado pela madrasta, aí é só choro da Maria. Não, aí arruma o pão, né? Essa ideia é genial. Brilhante. Claro que vai dar certo. Claro que a lua vai iluminar o pão. E aí o que acontece? Mais choro. Assim como nessa versão que você traz, ela tá o tempo todo na água, se revirando na água, na baleia, né? Essa coisa do útero, dessa coisa de ficar... tudo água. Então, a gente percebe esse feminino extremamente entregue à emoção. Por que ela tem que resgatar João? Porque ele é um intelecto. Ele é a razão. E aí, quando ela percebe que ela tá muito entregue à emoção, que vai dar tudo errado se ela continuar emotiva, gente... Aí, ó, mais uma vez água. Ela vai buscar água que vai cozinhar o irmão. Chorando. A bruxa, vai lá pegar água. Vai lá pegar. E ela vai chorando, sabendo qual a finalidade daquela água. E aí, quando ela volta, né, e dá uma de desentendida, e a bruxa fala, peraí que eu vou te mostrar como tem espaço nesse forno. Aí ela consegue libertar a razão. Uhum. Então é muito positivo ter emoção. Uhum. Não dá para viver sem ela. Mas se a gente se entregar, a gente vai ter perdas gigantescas. E por que eu falo isso? Porque a mulher, ela tem demais a emoção, a sensação, a intuição. Ela está sempre nesse movimento de estar conectada e ligada às coisas. O homem não, ele já pensa, já sabe, é pragmático, como você traz, não é, Carol? E a gente não, a gente já é do feminino, né? Vamos falar assim, é do princípio feminino estar entregue à emoção. Então, e aí, quando você falou dessa coisa da Rainha da Neve, eu já lembrei da Lúcia, de Crônicas de Nárnia. Porque ela tem que resgatar o irmão dela, que assim, um traíra, né? No português, claro. Porque assim, né? Ele era vamos pensar assim. Lúcia, a mais nova dos 4 irmãos. E é legal que a gente tem 2 meninos e 2 meninas, né? Essa coisa do 4, né? Da questão do completo. Aí, Lúcia, a mais novinha. E o Edmundo era muito cobrado pelo irmão mais velho, porque ele tinha que amadurecer. Ele era só 2 anos mais velho que a Lúcia, mas ele tinha que amadurecer logo porque ele era homem. Então a cobrança era muito maior. Então o tempo todo o povo pegando no pé dele, né? E aí quando a Lúcia descobre o armário e volta e conta todas as aventuras, todo mundo a desacredita. Só que um dia, né, por uma brincadeira aí, ele consegue entrar no guarda-roupa. Ele entra, ele vai para Nárnia, ele, no fim das contas, tem um encontro com a feiticeira que lhe promete uma coisa que ele nunca tinha tido, que era a honra, né? Que a questão dele era essa, era ser a escória ali entre os 4.
E aí ela fala, eu te prometo, né, um principado aí. Vem pro meu lado, mas você traz os teus outros irmãos. O combinado é esse. E aí ele encontra a Lúcia. E quando eles voltam, e aí a Lúcia fala, porque o Edmundo viu também. Aí ele fala, não, você tá louca. Eu não vi nada. Nossa, como você tem uma imaginação. Por quê, né? Tudo tramando como que ele ia fazer para levar os quatro junto. Então, assim, gente, a história se desenrola com a Lúcia, no final, tendo o resgate desse irmão. É ela que vê o leão, é ela que vê Aslan. Ela tem no primeiro tempo ali, ela tem um contato mais específico e próximo com o Aslan, e depois, num outro momento, ninguém vê Aslan, só ela, né? Numa outra etapa aí da aventura deles. E aí, assim, até o presente que eles recebem do Papai Noel, que aparece aí na história, né? É um líquido capaz de curar. Aí a gente até lembra um pouquinho de ontem, né? Dessa coisa porque é extraído de uma flor, né? De fogo, acho que é uma coisa assim, né, Carol? E aí, assim, ela tem esse líquido, esse licor nas mãos, e é ela quem vai, mais uma vez, o feminino tendo a vida nas mãos. E a criança, ela é perseguida no conto, né? Essa feiticeira branca quer acabar com todos eles, quer reinar absoluta, quer que seja inverno para sempre, né? Que a gente lembra da Rainha da Neve. Por quê? Porque é uma perseguição para o desenvolvimento da psique. A gente tem esses movimentos que a gente gosta tanto de chamar de autossabotadores. Então, a hora que você está começando a se desenvolver, se você não prezar por esse teu projeto de existência, você vai se sabotar. Você vai pender para cá, você vai pender para lá, você vai se desvirtuar do caminho que era para você seguir, você vai fazer qualquer outra coisa menos o teu chamado. Então, assim, né, esse momento todo, assim, sempre alguém lutando para que essa criança, como na Chapeuzinho Vermelho, seja devorada, né, Carol? Acrescenta alguma coisa aí da tua percepção das Crônicas de Nárnia? Não, eu lembrei de uma coisa que você está falando das Crônicas de Nárnia, eu não consigo lembrar que é escrito e dedicado, né? Na verdade, é dedicado para a sobrinha do autor, né? E é aí que tem a famosíssima frase, né? Um dia você será suficientemente velho para ler os contos de fada novamente. É desse livro, é desse autor e é para a sobrinha, né? Eu sou apaixonada por Nárnia, todas as referências que eles fazem ao Aslan, a gente sabe, né, que é bem cristã, a gente sabe que o Aslan ali, aquele leão, representa Jesus Cristo, né? Então essa ligação, a Lúcia é uma personagem extremamente interessante, que menina, que coisa mais linda aquela menina, que interessante que é, e é a menor deles, né? E ela é responsável por praticamente tudo ali, como a Mikau falou, tem um momento que só ela vê o Aslan, né? Então, e a outra, todos são interessantes, mas a minha preferida é a Lúcia, não tem jeito. A Lides aqui comentou, ó, Lúcia é uma graça de menina, é uma graça, né? Ela é. E a Mikau falou da Chapeuzinho. Chapeuzinho é outra, né? Que muito interessante. Chapeuzinho transgressora de normas, né? Chapeuzinho, minha filha, não fale com ninguém na estrada, na floresta. Primeiro que ela vê, além dela falar um oi, ele ainda pergunta, né? Onde você vai? Na minha avó. Onde ela mora? Ali, ó. Tipo, ainda conta onde mora a avó, né? Bem pro lobo, né? A gente tem também diversas versões, as duas mais famosas, a do Charles Perrault, onde ela morre e fim, acabou a história aí. Lembrando sempre que o Charles Perrault é moralizante, um conto moralizante, tem que ter uma moral da história, onde ele diz, cuidado as menininhas com o lobo, nem todos são gentis, né? Então já avisando aí a época que ele escreveu e a nossa também, né? Para as meninas terem cuidado com os lobos que elas encontram no caminho delas, né? E a versão dos irmãos Grimm, que tem a figura do caçador, que abre a barriga do lobo, retira o chapeuzinho, retira a vovó,
coloca pedras e o lobo é punido. Existem essas duas versões principais, né? A gente vê outras, mas essas duas são as principais. Claro que Charles Perrault tinha que ter uma moral, né? Como todos os contos dele. E eu gosto mais da dos Green, tá? Eu gosto de ver a Chapeuzinho sendo resgatada. A vovó também. Acha do Charles Perrault uma tragédia sem fim, né? Mas tem um porquê, né, Mical? Tem um significado aí, né, por trás disso. Tem, porque se a gente pensar que muitas vezes a gente é avisado sobre o nosso crescimento. Os símbolos aí do lobo, muito ligado ao Otã, por exemplo, né, que mandava os lobos à frente dele, né, nas suas vinganças aí. O que acontece? Ele está prenunciando uma morte, e aqui a gente vai levar para um lado simbólico. Isso quer dizer que, quando a gente é negligente com o nosso próprio processo de desenvolvimento, como que a gente pode se tornar negligente? Quando eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que cabe a mim, e eu não faço. As coisas estão uma bagunça e eu não organizo. Isso eu falo emocionalmente mesmo. A gente vai chafurdando na lama mesmo, se afundando ali naquela sujeira e fingindo que tá tudo bem. Aí, sabe esse movimento que a gente faz mesmo de não querer saber, de negligenciar, de achar que não tem importância, né? Vou fazer até assim, né? Um comparativo. O cara não te liga, o cara não tá nem aí pra você, ele passa não sei quanto tempo, aí daqui 30 dias ele, oi sumida, aí você e já começa a falar tudo que você fez naquele período, tudo, ai como é que você tá, nossa, senti que sumida, eu tava aqui o tempo todo, meu filho. Então assim, essas coisas que a nossa intuição avisa, não é pra conversar com ninguém na estrada, não é pra você falar. E você tá lá falando. Então, o que acontece, né? A Chapeuzinho dá todas as dicas, fala até, né? Depois daquele moinho, não sei o quê. E continua colhendo flor. Então, assim, isso é ser inconsequente. Isso é ser negligente. A tua vida tá de cabeça para baixo e você tá preocupada assim, né? Ai, mas o que os outros vão dizer? Tem que estar preocupada com isso, você tem que estar preocupada em pôr a tua vida em ordem, ordem interior. Então a Chapeuzinho, e aí eu vou ficar com a versão mais trágica, viu, Carol? Vou ficar, tipo assim, se a gente não prestar atenção, a gente vai colher consequências amargas. Não, e a Chapeuzinho, ela como a Mical disse, ela é tão consequente que ela fala o endereço e ele ainda fala assim pra ela, ó, então vamos fazer assim? Eu vou por um caminho e você vai pelo outro. Tá bom. Tipo, o dele é mais curto, ele vai chegar mais rápido. Além dela ir pelo mais longo, ela ainda fica colhendo flor, vendo abraçando a árvore, entendeu? Filha, vai, né? Vai pra casa da sua avó, não conta o caminho pra esse lobo, né? E ela faz. Eu gosto mais da menos trágica, Mical. Tem uma queda por finais felizes. Eu sei! Mas é claro que essa é muito mais forte, né? E como eu sempre digo, eu gosto de conhecer todas, então eu acho que todo mundo tem que conhecer todas também, né? E a moral, meninas, cuidado com os lobos, né? E meninos também, né? A gente tá falando de menina aqui, mas conto de fada não é só para criança, é para todo mundo, né? Para todas as idades. Então, meninos, cuidado com os lobos também, né? Não sejam inconsequentes também. E coloca a tua vida em ordem. Porque às vezes não tem caçador para abrir a barriga e te tirar de lá de dentro. Às vezes, né, não vai ter jeito, né? Às vezes vai ser muito sofrimento, né? E, Mical, vou te contar que já são 9h10 e a gente tem que chamar a nossa convidada especial de hoje. Vamos chamar. Quem sabe, a gente até fala com a Alice, vamos ver, dependendo aí do nosso tempo, né? Se dá pra gente falar de caixinhos de ouro, que caixinhos de ouro, gente, pra mim é um tesouro. É um tesouro. Eu convidei já a Alice
Alice, meu amor, entre aqui para conversar com a gente. A Alice é arte terapeuta, ela vai se apresentar melhor para vocês, ela mesma, né? Mas agora eu só tô aguardando, tá? A gente já mandou. Quer falar um pouquinho da Caixinhos enquanto a Alice não entra, Mical? Será que dá tempo? Eu vou só dar uma deixa, assim, ó. Caixinhos de Ouro, ela é um complexo infantil. Porque quando a gente pensa em complexo, o complexo não é aquela parte despreendida da nossa psique que vem e nos toma e depois você não sabe nem por que você fez o que fez. Ela não entra na casa do urso, começa a mexer em tudo, sabe, como se ela fosse a dona da casa, a xeretinha, assim é um complexo infantil. Mas vamos ver como é que vai desenrolar o tempo. A Alice entrou já? A Alice entrou, tá conectando o áudio dela. Eu adoro a Caixinhos, tá? Ela mexendo aqui, mexendo ali. O complexo não é aquela parte despreendida da nossa psique. Oi, Alice! Alice! Bem-vinda! Eita, felicidade, meu Deus. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, super tudo certinho. Se apresenta, Alice, tá para ótimo. Todo mundo. Pois sou Alice Pedrosa, né? As meninas já até falaram aí, sou arte terapeuta, né? Sou psicopedagoga também e tenho algumas graduaçõezinhas aí. Algumas, viu, gente? Que auxilia, né? Auxilia nessa caminhada aí, nessa caminhada profissional. Mas eu tô bem feliz, viu? Eu tava aqui só sorrindo junto com vocês. Não tenho muita risada nessa live, gente. Ainda bem que vocês são de casa, né? Não tem como não sorrir, não tem como. É muito feliz, é muito, assim, muito energético. Amei essa palavra, Alice. Eu acho que descreveu bem. Alice, a gente queria que você contasse um pouquinho da tua história com os contos, assim. E sempre a gente fala, né? Antes de vê-los como material de estudo, assim. Sei lá, se foi na sua infância, na adolescência. Quem te apresentou? Conta pra nós aí. Eita, Mical, eu acho que não tem uma criança que não passou pelos contos de fadas, né? Eu lembro bem, assim, mais ou menos assim, quando eu era criança. Eu lembro que eu gostava de assistir filmes, os desenhos animados, né? Tudo que tivesse essa questão de contos, de desenhos animados da Mulher Maravilha, Superman, She-Ra, eu adorava. Tudo isso aí eu amava de paixão. E eu acho engraçado que tinha até o Power Rangers. Eu queria ser a Rosa e eu não queria ser a Rosa, era briga pra ser a Rosa, gente. Eu sonhava minha mãe me dar aquela fantasia rosa e a minha mãe não me deu. Eu fiquei frustrada, eu acho que eu fiquei frustrada. Alice, sempre porque eu queria lutar igual ela, eu queria assim lutar, sabe? Eu não consegui. Sempre é tempo, Alice, compra a fantasia rosa. Gente, elas eram tão poderosas, né? Eram tão poderosas essas figuras pra gente, então, assim. Eu também lembro da minha guerra, né? Iam salvar o mundo. Você acha que eu nunca me vesti de sininho? Eu não acredito, mas tu parece um sininho, né? Eu sempre digo, a Mical é a princesa e a Carol é a fadinha. E aí depois assim dessa fase da infância, né, a adolescência praticamente para mim eu já não vivenciei tanto essas historinhas, né? Aí vieram os filhos, aí com os filhos aí foi com a contação de histórias do jeitinho que eu conhecia, né? Aquela coisa mais infantilizada, mais inocente, sem ainda conhecer os porquês das historinhas, né? Porque sempre tem as entrelinhas. E aí eu ia contando e ia brincando com eles, mas era uma coisa assim bem natural, bem mãe, tipo mãe mesmo, sabe? Hoje até estava vendo uma psicóloga falando que até a gente tem que ter cuidado como pais, né? De contar as histórias para os filhos. Né? A gente tem que ter esse cuidado também. Eu fiquei dizendo, meu Deus, na minha época eu não sabia disso, né? Que a gente tinha que ter esse cuidado.
Mas, E aí, assim, aí depois foi a questão da psicopedagogia, eu tive o contato com os contos de fadas, principalmente porque a gente pegava algumas disciplinas de psicanálise, né, e aí como a gente tinha esse contato, a gente tinha um entendimento de como funcionava mais ou menos os contos num atendimento psicopedagógico, né, porque é dos vieses que a gente utiliza para observar aquele aprendente que chega até a gente, né, com uma determinada dificuldade de aprendizagem. Então, assim, o conto de fadas, ele facilitava essa comunicação, né, dessa relação com os pais, da relação com a escola, né, com a família em geral, com os colegas. Então, era um dos recursos que a gente utiliza também na psicopedagogia, né. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma vivência com a professora, com umas crianças no hospital, né, utilizando esses contos. E a gente sabe que os contos de fada, de certa forma, eles são projetivos, né? Então a gente consegue observar, fazer algumas observações para depois encaminhar como psicopedagoga, eu encaminharia se caso eu observasse algo que tivesse, que fosse comprometedor, né? Em relação à questão do comportamento daquela criança. Aí depois vem a questão da arte-terapia, porque aí a arte-terapia é pura simbologia também, né? E aí a gente tem como ferramenta os materiais artísticos, né, para a gente proporcionar aos clientes essa possibilidade da construção, né, da construção daquilo que vem da psique. E aí, com vocês, o negócio deslanchou, né, também. Porque eu conheci com os contos de fadas, através de vocês, as outras versões que eu não conhecia. Porque, para mim, eram só as da Disney. Toda aquela coisinha muito fofinha. Ultimamente, eu tenho assistido muito contos de fadas, né? E meu filho diz assim, mãe, sinceramente, a senhora parece uma criança só assistindo agora conto de fadas. Eu disse assim, quem te disse que conto de fadas é só para criança? E aí fica nesse dilema, né? Só eu assistindo contos de fadas aqui, tudo que for fofinho eu tô assistindo, né? E aí, mas é para ajudar no trabalho, né? Sim, Alice, e é muito bacana você falar isso, porque a gente percebe que depois que você abre a porta para esse universo, parece que de todas as fontes assim vem, né? A Carol trabalha muito com essa questão das reinvenções, de ver conto em tudo, de nossa, isso daí nossa, é isso. Eu já vi isso lá naquela história tal, né, Carol? Eu tava assistindo. Olha, vou falar de Dark de novo. A gente tá falando de Dark todo dia aqui, né? Eu tava assistindo Dark aqui com meu marido. Eu falei assim: olha, tem papel de doce jogado aí no meio do caminho. Isso aí é João e Maria. Aí meu marido olhou pra minha cara: João e Maria em Dark? Você jura? Aí depois apareceu uma mulher, assim, que parecia uma bruxa. Aí, a bruxa. Ai, falei que era João e Maria. Aí ele: eu não vou assistir mais nada aqui com vocês. A gente começa a ver em tudo, assim, né? Pode ser só a linha central de um conto, pode ser um elemento de um conto, né? Mas a gente, quando abre, né, Mical? Quando abre a porta, nada mais era como antes, né? Nada mais. Você não consegue mais ver com um filtro só da sociedade. Agora tem um filtro do conto de fada. Acabou da sociedade. E o engraçado é que quando a gente vai assistir um filme, né, dessas histórias, né, da Disney, ou então a gente vai fazer uma leitura, com esse outro olhar, né, a gente já vê o filme de outra forma, né, de outra maneira. A gente vai tentar buscar as simbologias, os arquétipos, né, o que faz sentido, né, e principalmente quando a gente está fazendo um atendimento com o cliente, né, de que forma, de que maneira eu posso levar aquele conto e qual conto vai fazer sentido para ele, para que eu consiga captar algo, né, algo dele, né, e fazer com que ele concretize aquilo dali que ele está passando, ele está sentindo, né. Uma coisa que a Alice... Fala, Carol, depois eu vou fazer uma observação. Uma coisa que a Alice falou que eu achei bem legal é que ela conseguiu usar na psicopedagogia, né, e na arte-terapia.
E a gente viu ontem a Filipa falando, né, consultora de desenvolvimento humano, a Vitória na segunda, psicóloga, Mical, psicóloga, também usa muito. Olha como a gente consegue em diversas áreas, né, utilizar mesmo os contos de fada, né? É muito interessante, né? E as pessoas têm esse preconceito de é coisa de criança, falei hoje, vou repetir, não é coisa só de criança, é também de criança. Você pode contar um conto de fada para o seu filho sem problema algum, para sua filha sem problema algum, mas você pode ler, né? Teve uma vez que eu vi a pessoa até falando, mas como que eu sei que eu posso contar? Leia primeiro, né? Leia primeiro. Então, sinta primeiro, depois você transmite, né, para a criança. Então, é para todo mundo. Porque você vai ter que sentir a necessidade do cliente, né, na verdade, né? Então, assim, se você tem uma gama bem grande, bem vasta de contos de fadas, e você puder encaixar em algum momento aquele conto, então vai fazer sentido, né? De certa forma, você vai conseguir captar. Na psicopedagogia, a gente já trabalha não com viés psicológico, né? Vamos se dizer assim, analítico, né? Mas a gente consegue perceber de que forma, de que maneira essa criança ela aprende, né? Porque quando a gente trabalha com a criança, a gente trabalha com a criatividade, com a espontaneidade, né? Com essa questão que a Mical falou também, com a autenticidade. Então, a criança, ela gosta de criar. Então, à medida que ela vai criando, ela vai dando novos significados também para esse desenvolvimento também da personalidade dela, né? Porque nesse período em que ela está assistindo o filme ou o desenho, ou ouvindo, né, essa contação de história, até mais ou menos uns 8 anos de idade, ela está ainda desenvolvendo a personalidade dela. Né? Então, a criança, ela tem essa questão da imitação, né? Tudo ela vai imitando, né? E quando a gente traz a questão do conto, a gente dá essas possibilidades também para essa criança recontar também essa história, né? Criar sua fantasia, né? De você poder interagir com ela, de ela ser a fada, ser o que ela quiser. Porque como criança, a criança está sempre o tempo todo sendo... vamos se dizer, olha, você não pode fazer isso, olha, não pode fazer aquilo. E no conto de fadas, né, ela pode ser o que ela quiser ser, né? Então, ela tem muito essa questão da liberdade, né, de ser quem ela quer ser, né? E quando a gente nota que ela não está indo muito por aquele caminho que seria o natural, né, de se colocar no lugar da princesa, do príncipe, do herói, né? Aí a gente já vai tendo também aquele alerta. Assim também como quando ela quer ser princesa demais. Então, assim, a gente também tem que fazer essas observações, né? Então, a gente tem que ter aliás, tudo em excesso faz mal, né? E aí, através também da contação de histórias, é que a gente também consegue trabalhar com essa questão com a criança, do bom, do ruim, do mal, né? Do bem, a questão da moral, né? A questão mesmo do limite, o que pode, o que não pode, como vocês falaram aí do João e Maria, tem muito essa questão também de não aceitar, né, as coisas que os outros me dão. Aí eu me lembrei muito da minha infância. Eu me lembro que minha mãe, toda vez que a minha mãe me deixava na escola, a minha mãe dizia assim, minha filha, não receba nenhum bombom de ninguém. Nem um bombom, porque naquela época diziam que colocavam substância no bombom e podia fazer isso. Então, ela tinha esse cuidado, né? E aí, quando a gente começa a aprender essa questão de como funcionam essas simbologias, a gente começa também a perceber nos nossos clientes como é que isso está se desenvolvendo, né? Porque, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, como vocês falaram aí, também tem a questão da fase da transição, porque aquele vestido vermelho, na verdade, significa uma transição, né? A transição da fase infantil para a fase da adolescência, né? E aí vem aquela questão da mãe, de ter o cuidado por causa do lobo mau, porque, na verdade, o lobo mau, né, pode ser o lobo mau, né? Então, tem que ter cuidado, porque a criança está entrando na fase, né? Aquela fase, né, que começa a aflorar, né, os desejos e etc, etc, etc e tal. Então, tem vários olhares, né? Então, assim, a psicopedagogia olha de uma forma o conto, o pedagogo olha de outra forma o conto, o psicólogo olha de outra forma o conto, o arteterapeuta vai usar
o conto de outra forma e utilizando outras técnicas, né? Então, assim, é muito vasta a questão do conto. E, assim, o curso de vocês é maravilhoso, porque a Mical também ainda traz a questão dos complexos, da sombra, da persona. E aí, vocês super ajudam também na arte terapia, né? Porque a arte terapia é tudo... Tem esse embasamento teórico. E eu até queria te falar, né? Você que tem nome de um princípio feminino infantil aí, que é Alice do País das Maravilhas, né? Pois então, a curiosa, né? Porque a Alice era curiosa, né? E assim, né? Ela tem essa coisa de... O conto dela já começa com essa entrada na toca, com essa descida, que não tem fim, né? Ela vai descer, até pote de lé ela pega enquanto tá descendo. E o quanto isso representa essa descida ao inconsciente, a essas regiões maravilhosas dentro de nós, né? E aí, como que você acha que essa figura da criança, ela tá relacionada com a tua trajetória? É por isso que eu estava falando assim, a questão desse arquétipo da criança, né? Fala muito dessa questão mesmo da criatividade, da espontaneidade, né? Da autenticidade. A criança é livre, né? E aí eu acho assim que a gente, quando vai, à medida que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, a gente vai perdendo muita coisa, né? Por conta assim de um podamento que a sociedade às vezes impõe, né? Graças a Deus eu não tive, meus pais sempre me deixaram muito livres, assim, pelo contrário, eles gostavam de me dar as coisas para eu fazer, para eu pintar, para eu desenhar, para eu fazer até colar, pulseira, eu adorava fazer essas coisas, então eles me davam tudo, assim, na medida do que eles poderiam me dar. E assim, à medida do que a gente vai crescendo, às vezes outras pessoas vão limitando essa criatividade, essa espontaneidade da gente. Eu me lembro muito bem também, quando eu era criança, que eu era muito bobinha. Eu nunca vi uma pessoa mais boba do que eu. Eu era tão boba que vocês não têm noção. Eu até apanhava na escola, eu sofria bullying, eu era chamada de campota. Eu sofria demais, e aí eu fui me fechando, parece assim que quando as coisas vão acontecendo, você vai se fechando, e aí a gente vai crescendo, e também as pessoas, por exemplo, professores podem nos limitar, porque às vezes você quer falar na sala de aula, você está cheio de ideias, quer argumentar, e o professor te corta ali, né? Então, assim, às vezes acaba tirando essa espontaneidade, mas assim... A criança, na verdade, interior, ela está o tempo todo aqui, né? Está o tempo todo. Então, é ela que vai me aguçar a minha criatividade, essa minha espontaneidade. Então, eu tenho que estar o tempo... Então, se eu sou espontânea aqui, é porque eu estou permitindo que essa criança interior, ela ative, né? Me faça acontecer aqui, né? Sim. Ai, Alice, meu coração doeu. O meu também, e vou falar que doeu mais, porque faltam 50 segundos para acabar essa live. Não. Voou, com a Alice voou. Meu Deus, Alice! Foi muito Alice, então... se eu dissesse para vocês que eu só andava de calça, justamente porque eu era chamada... Do que você era chamada? Repete rápido. De cambota!